Nós estamos na terceira mensagem da série 40 dias de milagres com Jesus. Eu fico apaixonado porque no ano sobrenatural não tem coisa melhor do que você começar falando daquele que é acima de tudo e acima de todos, que é Jesus, mostrando o quanto a vida de Jesus pode nos influenciar e nos impactar. Eu li uma frase que diz que Deus está nos tornando mais humanos à medida que nos torna semelhante a Cristo. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos ensina a ser humanos. Humanos no sentido da palavra, não só no físico, mas no sentido da palavra em que Deus nos criou. Então, 40 dias de milagres nos mostra o que está em Mateus 8, 27, que os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você não gostaria de fazer essa pergunta? Faça essa pergunta para você agora. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós precisamos ter a curiosidade de conhecer Jesus todo dia. Não estarmos paralisados, um a um no banheiro. Não estarmos paralisados com aquilo que aconteceu de bom ou de ruim, mas entender que a vida cristã é um permanente perguntar, porque a pergunta é do curioso, a pergunta é de quem quer descobrir, a pergunta é de quem quer avançar. Quem é esse? Quem estou servindo? Quem é Deus na minha vida? Quem sou eu no reino? Quem pergunta não está conformado com aquilo que já foi dito. O professor acabou de explicar, alguém levanta a mão e diz assim: o que quer dizer isso? O que o senhor quis dizer com aquilo? Todo mundo ri do perguntão, né? Mas o perguntão é o que vai mais ficar sabendo, é o que vai mais se aproximar, porque a experiência nossa aqui, ó, própria, certo? Muitos riem do perguntão, mas também não entendeu nada, e não tem coragem de perguntar. Então a curiosidade é algo que tem que estar dentro de nós, todos os dias. Uma experiência nova faz você perguntar: quem é esse? Esse é o sentido da vida sobrenatural de Jesus. Mostrar que através dos milagres de Jesus, como nós pregamos aqui, nós pregamos o primeiro sobre a transformação da água em vinho, a segunda mensagem foi sobre a pesca maravilhosa, e hoje, a mulher hemorrágica. E eu queria ler o texto com você, capítulo 5 de Marcos, versículo 21 em diante. Nós temos a Santa Ceia e nós vamos estar. Eu não estou brigando com eles, tá? Eles precisam de uma professora aqui, quem se habilita. Tendo Jesus, quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão as reuniu ao seu redor. Quanta gente ao redor de Jesus, quanta gente. Enquanto ele estava à beira do lago, então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Essa é a história de pés de Jesus, vai dar muita coisa boa hoje aqui, ó.
implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. De novo, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vocês já viram o comprimido? Era isso. Havia ali, olha o caminho, havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos, e gastava tudo o que possuía, e gastara, porque acabou, tudo que possuía, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão que o comprimia, e tocou no seu manto. A multidão comprime, mas essa mulher toca. Porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Ela não podia tocar nele, porque ela era impura na lei judaica. Ela não podia tocar em Jesus. Ela falou: se eu tocar só no manto. Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor. Imagine Jesus fazendo isso. Para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, de novo, Jairo e ela, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha. Essa palavra tem uma profundidade, e você vai entender por quê. Filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, isso aí. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. 9:20. Geralmente, quando você conhece uma pessoa que está passando por uma enfermidade há 12 anos, há muito tempo, aquela pessoa pode estar acostumada com a doença. Aquela pessoa pode estar desanimada em procurar solução. Aquela pessoa pode estar desacreditada, depressiva, conformada, porque aquela solução se estende, ou aquele problema se estende. E no caso dessa mulher, tinha procurado médicos, tinha gasto todas as suas garantias, seu dinheiro. Era uma mulher pobre. Geralmente nesse estágio de doença, geralmente nesse estágio de dificuldade, e aqui eu vou incluir, não doença física só, mas um problema pessoal,
um problema familiar, uma ansiedade, uma depressão profunda, uma situação social que não muda, um problema de relacionamentos que se repete, algo que se tornando crônico, algo se tornando permanente. E quando você gasta tudo que tem, quando você procura os médicos, eu acredito que o texto não fala, que falavam para ela, tem um chá de bambu, com não sei o que, com erva cidreira, toma ele, ela tomava. Tem um chá de quebra-pedra, com não sei o que, ela tomava. Tem um curandeiro, não sei aonde ela ia. Tinha não sei o que, ela ia. Lá no norte, vamos. Que quando um filho ou alguém da casa está passando por uma situação dessa, e às vezes são doenças raras, são coisas caríssimas, é tratamento altíssimo custo, as pessoas fazem vaquinha na internet, vai no governo, entra na justiça, faz de tudo para tentar sair daquela situação. Tem injeções que é R$1 milhão, para você ter uma ideia. Tratamento só no exterior. E a pessoa vai, luta, corre, briga. Eu imagino que essa mulher passou por tudo isso. Para o escritor de Marcos escrever e dizer, olha, ela gastou tudo o que tinha. Ela já era muito pobre nessa altura do campeonato. Então a primeira observação que eu faço é justamente isso. Que ela tinha tudo para desistir. O que me chama a atenção, a primeira coisa nessa mulher, é a resiliência, a capacidade de enfrentar dificuldade. É a persistência. Ela podia jogar fora, porque ela estava numa situação social tão difícil. Então Jesus não curou ela só da hemorragia, curou ela da ausência da mãe e do pai. Curou ela porque ela era considerada impura, então tinha uma condenação ali espiritual e uma condenação religiosa. Ela não podia frequentar o templo. O povo judeu, o ensino judaico na época, hebraico-judaico, era tão machista nesse sentido, que a mulher naquele período dela, ela tinha que ficar num lugar sem tocar em ninguém. Imagine alguém com 12 anos, assim, excluída da sociedade, problema físico violento, não tinha cura. Os pais não podiam tocar nela porque eram considerados impuros. Ela era igual o leproso, que quando chegava alguém próximo ele tinha que gritar, leproso, leproso, para ninguém se contaminar. Então ela não podia tocar em ninguém, não tinha abraço, não tinha carinho, não tinha afeto, não achou cura para ela. Então eu fico impressionado que quando ela ouviu falar de Jesus, a esperança dela acendeu. Eu vou além, essa mulher já tinha muita fé. Para ela chegar nesse ponto, para ela chegar nesse estágio, e ainda procurar uma saída, essa mulher já tinha muita fé. Nada quebrava a vontade dela de viver. E sabe o que me chama a atenção? Que a capacidade humana, hoje, tecnológica, científica, financeira, hoje tem muitos médicos. Hoje tem médico especializado na mão esquerda, médico especializado na mão direita, médico de ombro, médico de joelho, médico de cabeça, médico de nariz, médico de boca, médico de ouvido. Hoje a medicina se especializou de tanta forma que seu médico clínico geral fala, você tem que ir no médico do dedo da mão esquerda, exagerando.
mas é mais ou menos isso. Os médicos operam uma pessoa lá dos Estados Unidos pela internet. E a precisão de uma cirurgia do robô é muito melhor. A recuperação da cirurgia feita por máquina é muito menos gravosa. A incisão é tão perfeita que a recuperação é muito rápida. Veja a capacidade do ser humano. A pastora retirou a vesícula, não foi? O nosso medo era fazer aquele corte, né? Ou fazer aquele furinho. 3 furinhos na barriga, é isso? Ela fez esse. Se você já tiver feito algumas outras cirurgias, pode impedir eles usarem essa máquina, né? Mas graças a Deus essa foi da nossa oração. Ela já tinha feito apendicite, etc. Então o médico ficou na dúvida se ia usar ou não. Usou, recuperação fantástica. Por que então nós estamos tão avançados? Por que nós estamos com tanta tecnologia? Por que nós estamos com tanta medicina mais próxima, vai se tornar mais ainda? E nós permanecemos ainda doentes, ansiosos, depressivos. No nosso tempo não ouvia falar em psicólogo, psiquiatra. Aliás, a brincadeira com o outro, sem maldade, era mandar você no Cesário Mota, não é isso? Tinha um hospital em Piracicaba que chamava Cesário Mota. E todo mundo que tinha problema psiquiátrico levava lá. Quando alguém dava vou levar você para o Cesário Mota, erroneamente, brincava que o outro era louco. E aí avançou, acabou com tudo isso. E tem muito tratamento, mas por que nós permanecemos ainda presos em muitas doenças psicossociais até? Doenças psíquicas tão fortes. O segredo está aqui, porque ela gastou tudo em tudo, mas quando ela tomou a decisão mais correta, a solução veio. E a primeira solução que ela toma, a mais correta, está em Marcos 5:24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e comprimia. Ela estava no meio dessa multidão que decidiu seguir Jesus. A melhor decisão que alguém pode tomar no meio de toda essa situação é seguir Jesus. É a primeira decisão. Temos problemas, claro. Temos problemas familiares, temos problemas físicos, temos problemas emocionais, estamos sujeitos a tudo isso, mas soluções que eram tomadas em situações medicinais, etc., sem Jesus, pode levar ao desespero. Quando Jesus aparece na vida dessa mulher, ela acende de novo a fé. Quando você está com Jesus, o barco vai afundar, mas ele está lá. E servir a Jesus não significa não ter problemas. Seguir a Jesus não significa a família não ter problemas, a sociedade não ter problemas, o seu trabalho não ter problemas. Não significa. Significa que você tomou a decisão certa de seguir Jesus. E olha que maravilhoso que é esse capítulo 5 de Marcos. Acontece aqui, Marcos é o primeiro evangelho escrito. Escuta o que eu vou dizer. Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Depois vem Mateus. Depois vem Lucas. Lucas, ele não era discípulo, ele escreve a partir do evangelho de Marcos. E de pesquisas pessoais históricas dele.
Era um médico que se converte ao andar com Paulo. E o evangelho de Lucas, ele é um evangelho de um historiador e de um médico. E Lucas apresenta Jesus para os gregos. Os gregos pedem sinais. Então ele mostra muitos sinais. Ele mostra muita sabedoria de Jesus. Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais. Ele mostra Jesus. E aí ele começa com a genealogia de Jesus, justamente para mostrar quem Jesus era para os gregos. Mas Marcos mostra Jesus servindo. Mostra Jesus como um servo. E olha o que acontece no capítulo 5. O capítulo 5 de Marcos, ele vem aqui, ó. Ele vem, escuta o que eu estou falando. Ele vem da ilha de Gadara, ele expulsa demônios, 6.000 demônios de um cidadão. No capítulo 5, que eu estou lendo, ele expulsa 6.000 demônios de um cidadão. Em seguida, Jesus está a caminho. Ele cura essa mulher hemorrágica e ele ressuscita a filha de Jairo. Num capítulo só. Jesus se manifesta contra os demônios, a cura do corpo e a ressurreição. 3 maravilhas no mesmo caminho, no mesmo trecho, registrado por Marcos. Jesus se revela um servo que veio para mudar, que veio para obedecer, e mais que veio para transformar vidas. E nós somos a exemplo de Jesus, servos para transformar vidas. Esse é o sentido, porque essa mulher pegou uma carona na ressurreição da filha de Jairo. Ela intercepta Jesus no meio da caminhada, porque ele falou para ele: estou indo na sua casa. No meio da caminhada ela intercepta Jesus com um propósito. O que eu quero dizer aqui para você? Jesus caminhando cura. Jesus saindo de onde ele está manifestando a cura e o milagre. Aleluia! De muitas coisas que as pessoas acham que já não tem mais solução. Estou desafiando você, que está nos acompanhando inclusive pela internet, a buscar essa solução que você acha que não tem mais. Porque muita gente se apoia no dinheiro, no poder, no Albert Einstein, que é um excelente hospital, mas não tem a humildade de dizer: eu quero seguir Jesus. Eu quero ver o que Jesus pode fazer, porque Ele pode fazer mais do que qualquer outra coisa. Então ela toma essa decisão. Só que quando você toma a decisão, a primeira coisa que acontece são as barreiras. Parece que nós pregamos só sobre isso, mas ela supera as barreiras e aplica a fé. Esses dias eu coloquei uma frase na internet que diz assim: aprenda a buscar coisas difíceis. Mais ou menos isso. Porque quando você busca coisas difíceis, você vai ter noção de quanto custou aquilo para chegar até você. Quem busca só coisas fáceis não tem noção do valor, não tem noção do quanto custou. Mas quando você paga um preço, mas quando você tem investimento naquilo que você está buscando, você valoriza, você entende quem você é, você entende o propósito. Então, se você tomar uma decisão por seguir Jesus, dessa situação crônica que essa moça passava e que talvez você e nós estejamos passando, é a primeira decisão, mas você vai ter barreiras. Olha o que diz Marcos 5:25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas, em vez de melhorar, ela piorava. Os ingredientes perfeitos para as pessoas desanimarem. Gastei tudo, busquei tanta coisa, não tenho mais nada, e eu estou piorando. Quem tomaria uma decisão
nessa altura do campeonato? Ah, não, eu resolvi ficar num leito de enfermidade e esperar. E muitos ainda botam a culpa em Deus, dizendo assim, acho que Deus quer isso para mim. E muitos ainda dizem, olha, eu tinha que passar por isso. Se conforma com a situação. E eu não estou falando de doença física aqui só. Espiritual, psicológica, mental, social, relacional, conjugal, tudo que você imagina. Uma solução crônica que você abraçou e diz assim, não tem mais saída, não tem mais solução. E quando você toma a decisão para resolver, vem barreira. Quando você toma a decisão para sair desse lugar, vem barreira, vem obstáculo. Ela tinha toda a barreira possível. Mas, quando ouviu falar de Jesus, ela ouviu. Isso aqui vale para muita gente que está na igreja. Não tem uma experiência pessoal com Jesus. Não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Uma experiência para contar. Um testemunho para relatar. Se conformou com aquilo que já recebeu. Eu sou salvo, tenho carteirinha lá da igreja. Aqui nem tem, né? Tem carteirinha da igreja. Eu estou no livro da vida. Eu não preciso mais de nada. Eu sou um Jonas na barriga do peixe. E que o peixe não vá para o lugar que tem que ir. O que eu estou passeando aqui? Eu não morri até agora, tá bom demais. Ela supera isso. E ela tem uma estratégia, um plano. Qual é o teu plano? Eu vou por trás dele, no meio da multidão, eu vou tocar no manto dele. Você tem uma estratégia? Supere a barreira e aplique a fé. Como que ela aplicou a fé? Uma estratégia. Como que eu saio dessa? Ah, mas eu entrei nessa roda porque foi Deus que colocou. Não, Deus não coloca ninguém em roda em fria. Deus não coloca ninguém em fria. E a solução está dentro de casa. Sentar, conversar, traçar um plano. Quantas vezes em casa nós sentamos e conversamos e traçamos um plano, mas a palavra central é essa aqui, ó. Jesus está com a gente. Nós já saímos de coisas piores. Jesus está no meio. Jesus nos dará força. E é sempre assim. Coisas pequenininhas e coisas grandes. Ela só queria tocar em Jesus. Jesus estava indo ressuscitar uma menina. O que é para Deus liberar cura para aquela mulher? Nada. Aleluia. Então nós estamos dispostos a enfrentar obstáculos pela decisão que nós tomamos. E o maior obstáculo não é a sociedade. O maior obstáculo está dentro de nós. Aleluia. Ela mentalizou e declarou a cura. Imagine você, 30 mil pessoas. Flávio Josefo escreve dizendo que tinha em torno de 30 mil pessoas apertando Jesus. Ela mentaliza e ela já vê a cura. A hora que ela viu, a resposta foi: se eu tocar, eu ser curado. Olha a estratégia. Você teria força para isso? Será que já aconteceu algumas coisas na sua vida que você já falou: vou desistir, não quero mais, chega? E nem é perto do que está acontecendo aqui. Todo dia a palavra que o Satanás põe no ouvido das pessoas é: desista, pare, não vá mais. O que é isso? Não deu certo, isso não dá certo. Não seja mais cristão. Estão malhando os cristãos aí na internet, estão batendo na igreja. As palavras que mais falam, por causa de maus testemunhos de alguns aí, é a igreja. Você vai falar de igreja para alguém, a pessoa fala assim: que isso, igreja? Olha lá o fulano, olha lá o ciclano, sem citar nomes aqui. Trocaram o púlpito por palanque político. E a igreja está
tomando pedrada de todo lado. E agora não, vai ter que entrar na política para mudar o mundo. Esqueça. Olha o que muda o mundo aqui. Está desviando o foco da igreja. Não, se nós tivermos pessoas lá na Câmara, na Prefeitura, no Congresso, no Senado, nós seremos salvos. E Jesus é o quê? O bezerro de ouro. Muda o foco da igreja. E aí eu fico odiando você que é da outra, porque você não foi no palanque. Tem arma mais poderosa do diabo do que essa? E o evangelho, vamos fazer uma reunião aí na praça para pregar o evangelho. Não vai uma igreja, não vai uma igreja. Mas vai um político lá para você ver. Vai os irmãos dando glória, aleluia. Para com isso. Para de palhaçada, igreja. Não estou falando com a minha igreja aqui só. Estou falando com todas. Vamos parar. Nós precisamos falar de Jesus. Ser Jesus. Sem discussão política aqui. Mas é questão da igreja se posicionar. Essa mulher mentaliza a cura e a mudança. E ela vai e ela mentaliza. E ela diz assim, ó, peraí. Você deitado num leito de enfermidade, numa depressão profunda, numa ansiedade que toma você, você consegue mentalizar a sua mudança? Você consegue ver a sua família lá na frente como ela será? Alguém aqui já fez essa reflexão? Você consegue mentalizar como que você quer a sua casa? Não é que força da mente, não. É propósito. Você consegue pensar como será a sua empresa? Você consegue pensar como será a tua adoração a Deus? Qual o teu plano para Deus? Aleluia. Porque ela disse, se eu chegar a tocar, eu vou ser curada. Ela declarou a cura dela. Não adianta participar de campanhas se você não quer mudança. Não estou condenando campanha. Quem quer faz. Mas não adianta se você não quer mudar. Fica de um lencinho, uma água, um chapéu, um sal grosso, uma rosa ungida, um lencinho, não sei do que, mas não vai funcionar, porque a mudança é em você, é na sua vida, é na tua decisão. Aleluia. Quem decide, vai, busca, faz um plano e corre atrás. Mas aí vou fechar aqui, ó, que nós temos a ceia. Olha que interessante. Olha o que ela faz. Aqui eu quero pegar. Marcos 5,30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Marcos 5,30. Aleluia. Olha isso. Por que Jesus estava sendo apertado, amassado? O que 40%, 40 milhões de evangélicos, perdão, 33%, 34%, 35%, muitos dizem até 40% de evangélicos no Brasil, a nação mais cristã do planeta. Uau! Uma multidão apertando Jesus. Só que ela tocou em Jesus. É diferente. E hoje a moda está aí, está no meio da multidão, ninguém me vê. Eu gosto de igreja grande, porque ninguém me vê. Tem ar-condicionado, aqui dá 10 horas, começa a ferver a coisa. Está quase. Nenhum problema com isso, mas qual é o propósito de você estar lá? Você entendeu que você está tocando em Jesus de forma diferenciada? A multidão também está indo, você está no meio, mas você está tocando em Jesus de forma diferenciada? Não jogue culpa em Deus sobre aquilo que você deveria fazer. Aleluia. Quantos estão, não responda, quantos estão no propósito de leitura da Bíblia? Quantos conseguem tirar um café da manhã para meditar numa palavra?
E aí quando eu não consigo, eu não alcanço, eu não faço, eu boto culpa em Deus. Deus não quer fazer, Deus não cura mais, Deus não responde mais. Ele responde, olha aqui, ele expulsa demônio, cura a mulher no mesmo caminho e ressuscita a filha de Jairo. No mesmo caminho. Jairo era rico, a mulher era pobre. Jairo era príncipe, a mulher era serva. Jairo tinha honrarias, ela era uma considerada impura. Jesus curou ela primeiro que a filha de Jairo. Não tem discriminação. Não tem grandão nem pequenão. Se é que existe isso. Existe aquele que quer tocar em Jesus. Uau! Assuma sua fé em Jesus. Olha isso. Quando Jesus perguntou, ela disse, ela tentou se esconder, porque ela não podia estar naquele lugar. Ela era considerada impura. Se alguém encontrasse ela na rua, tinha que apedrejá-la. Tanto que ela se escondeu no manto, para ninguém saber quem ela era. Quando Jesus falou quem me tocou, ela se escondeu. Ela não quis. Mas o texto e a orientação é: manifeste a sua fé. Será que se eu orar vai funcionar? Será que se eu declarar aqui? Será que se eu fizer um propósito de oração? Será que se eu me envolver numa leitura, no conhecimento da palavra? Será que se eu entender quem de fato eu sou, será que vai funcionar? Será que eu vou orar? E se não curar? Será que eu vou pregar o evangelho? E se a pessoa xingar, falar mal de irmão, de crente? Será que nós estamos... Não, ela foi. Sou eu. Manifesta a tua fé. Lá no meu serviço, todo mundo sabe que eu sou crente. Ah, é por quê? Porque você é um ranzinza? Você é um chato? Discriminador? Ah, eu sou do céu. Não. Você tem que comer junto com eles, conversa com eles. Chama. Aleluia. Jesus mudou minha vida, cara. Eu não mudei de igreja, eu mudei de vida. Porque eu compreendi as palavras de Jesus. Você vai em muitos lugares e nem fala de igreja que você é. Você fala de Jesus. E isso as pessoas vão ver em você. Foi o que eu falei lá no testemunho que eu dei no começo. Falei, eu sou um filho de Deus. Só isso. Eu não sou advogado ali, doutor, diretor. Eu sou filho de Deus ali. Aleluia. Você pode colocar em pé, fazendo um favor? Pastora, vem cá. João, Serjão, vem cá do meu lado. Serjão, vem cá. Escute agora essa. Escute agora essa. A partir do momento que você tomou decisão, venceu barreiras, manifestou Jesus, olha o que acontece agora. O testemunho a respeito dela começa a ser compartilhado com toda a multidão. As pessoas precisam saber. Em muitos milagres de Jesus, ele disse assim: não conte para ninguém. E às vezes a gente não entende por que Jesus falou para não contar para ninguém. Coisas de Deus. Aqui ele falou: espera aí, vem cá. Filha, ela não tinha paternidade mais, ela não integrava mais a sociedade, não participava da religiosidade. Jesus chama ela filha. Outra cura que ela teve, curou ela do problema social. Filha, quando Jesus, o que estava no centro, chamou a impura, que ia ser apedrejada, de filha, a multidão se afasta. Aí Jesus cura ela de uma vez por todas, diz assim: vai em paz. Uau! Olha o que Jesus fez. No meio da multidão,
quando ele dizia não conte para ninguém, tinha um sentido. Agora ele está contando. Porque o seu testemunho tem que alcançar pessoas. A sua vida tem que alcançar pessoas. A sua vida está alcançando pessoas? Aleluia. Num culto de Santa Ceia, em que nós estamos aqui para celebrar o memorial da entrega de Jesus, o pão simbolizando o corpo, e o cálice do suco de uva simbolizando o sangue, eis a mesa do amor e da salvação. Esse é o Jesus que nós estamos pregando, esse Jesus sobrenatural, que vem manifestar a cura, o milagre, a transformação e a salvação, porque em Jesus nós temos completo. Ele olhou para aquela mulher e falou: vai em paz. Sabe o que ele falou? Não atire pedra nela, porque se jogar pedra nela, tem que jogar pedra em mim primeiro, porque ela tocou em mim, eu também sou impuro. Vai apedrejar ela, me apedreja também. O povo se afasta e ela vai em paz. Imagina que ela foi para a casa dela, que ela foi para a sociedade, que ela foi abraçar as pessoas, porque ela foi curada. Vai em paz, cristão. Vai em paz. Eu estou com medo da terceira guerra mundial, que o Putin falou: vai em paz. Eu estou com medo do não sei o que, vai em paz. Caminhe em paz. O teu Redentor vive. Nosso Rei é o Rei de todos. O Sérgio e o João. Você está no momento mais importante do meio cristão. Jesus deixou duas ordenanças: o batismo nas águas e a ceia. Fazei isso em memória de mim. É uma ordem que tem um significado de comunhão com o corpo. Você está comendo na mesma mesa e você faz parte. Olha que bonito, quando você convida alguém para almoçar na sua casa, jantar na sua casa, ou você está na mesa com alguém em algum restaurante ou coisa assim, aquela pessoa come da mesma comida, aquela pessoa come no mesmo ambiente que você. Há uma comunhão ali. Nós estamos dizendo agora para o mundo visível e para o mundo invisível que existe uma comunhão aqui. E sabe qual é a comunhão? Cristo na mesa, simbolizando que a morte do Calvário nos uniu. Nós somos aqui raças diferentes, condições diferentes, vivemos em lugares diferentes, famílias diferentes, profissões diferentes, mas algo nos une aqui, que é nosso alimento espiritual, que é a ceia. Nós estamos unidos agora no corpo e no sangue de Jesus. Nós somos um com Cristo agora. Aleluia. Agora é o momento de perdão e cura. A mulher tomou uma decisão, tome uma decisão agora. Tome uma decisão agora. As crianças que vão participar, muitos até estranham, né? Em algumas igrejas excluem muitas pessoas para participar da ceia. Sérgio, serve o Sérgio. E exclui muitas pessoas para participar da ceia, porque santificam tanto esse ato e esquece das pessoas. Tem lugar que enterra a ceia depois que toma, no fundo da igreja. Cada um faz o que quer, mas eu vou pelo testemunho. Tem irmão desamparado por aí, não estão nem aí, mas tem que enterrar a ceia. A ceia é santa. Tem irmão passando fome por aí,
E aliás, eu nem cumprimento os outros, porque só eu que sou salvo. Mas nossa ceia é santa. E você é o quê? O Satanás. Não o próprio, mas está fazendo os valores dele. Não fui eu que disse isso, Jesus. Jesus falou para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Não fui eu, não sou eu que estou falando. Filho por quê? Ele criou alguém? Não, porque os filhos fazem o que os pais fazem. Grande exemplo. Ele disse que se você mente, você é filho, porque ele é o pai. Então é isso que eu estou falando, é sobre testemunho, é sobre exemplo, é sobre a vida. Esse é o momento de dizer para Jesus: Senhor, eu quero me tornar semelhante a Ti. Eu sou falho, Ele sabe que você é. Tem gente que não vem na ceia porque pecou, errou, falou besteira. É aqui que tem que vir. Então não vá no médico quando você estiver doente. Ah, eu estou doente, eu não vou no médico. Não vá. Se está doente, vem para o médico. Vem para a mesa. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Felizes os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Sabe o que é o pobre de espírito? É humilde. Aquele que se reconhece simples e precisa de Deus, carentes da graça. Essa é a ceia. Pega o seu pão. Coríntios capítulo 11, Paulo nos lembra o que Jesus fala em Lucas 22. Que ele chama os discípulos para a ceia. E primeiro ele pega o pão. E Paulo diz assim: tomando o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que será dado por vós. Comei. E em João 6 assim: quem não comer de mim não tem parte comigo. Então Jesus está nos chamando com essa partícula para que você possa fazer parte dele. E fazer parte de Jesus é fazer parte desse corpo aqui, espiritual, e na reunião dos santos. Aleluia. Então esse símbolo da parte significa que você faz parte dele. Então levanta o seu pão, a sua partícula de pão. Pai, nós te rendemos graças por mais um mês, mais uma oportunidade, junto com essas crianças que aqui estão, esses irmãos, irmãs, amigos, aqueles que estão conosco, que fazem parte dessa mesa. Estamos dizendo agora aqui para Saltinho, para a rede, estamos dizendo aqui para o mundo espiritual que Cristo vive, que nós estamos sendo e fomos perdoados por Ele, e estamos sendo agora perdoados, porque Ele é o nosso justo advogado. Ele não é juiz agora, Ele será juiz no final de tudo, mas agora Ele é Salvador, agora Ele é advogado, agora Ele é Pai, agora Ele é protetor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que é santo, que é justo, perdoa nossos pecados, nos faz dignos de continuar participando do Teu corpo, participando da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer. A Bíblia diz que, semelhantemente, depois de cear, que a ceia é o pão, Ele tomou o cálice e disse assim: esse é o cálice do meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança. Quando Moisés tirou o povo do Egito e parou no deserto, antes de adorar a Deus, ele mata os animais, ele pega o sangue dos animais, coloca numa vasilha, ele pega uma tocha de uma erva amarga, ele molha no sangue e ele esparge sobre a multidão. Ele joga sobre o povo judeu, ele molha e joga, ele molha e joga. Quando o sacerdote lá no templo degolava o cordeiro na frente da multidão, um cordeiro puro, sem mácula, branco, alvo, quando ele degolava o cordeiro, ele jogava aquele sangue sobre um recipiente, ele pegava a erva, molhava no templo, molhava a erva, o povo estava todo de branco, ele pegava essa erva no sangue do cordeiro e fazia assim, ó. Ele aspergia sobre as pessoas, porque era a aliança de Moisés,
Deus fazendo aliança com Moisés lá no deserto, com sangue. Deus estava dizendo: eu tenho uma aliança com esse povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aí vem Jesus e substitui o cordeiro que morria. Jesus falou: eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus derramado, o Pai fez o que? Molhou na cruz e fez assim, de uma vez por todas. Aquele que aceitar Jesus tem esse sangue derramado sobre a sua vida. A aliança de Moisés já era, agora a aliança é eterna. Você vai morrer, vai passar dessa vida e vai morar com Ele, porque você tem uma aliança. Uau! Eu consagro esse suco, porque é uma memória dessa aliança. Todas as vezes que você juntar para comer, tome o pão e tome o cálice, porque é o cálice da nova aliança. Sabe o que você está dizendo agora para Deus? Senhor, eu continuo aliançado, eu continuo discípulo, eu continuo apaixonado. Obrigado, Pai. Senhor, eu consagro esse cálice, que ao tomarmos, haja uma cura espiritual aqui, uma cura de tomada de posicionamento, uma cura de decisão, uma cura por romper barreiras, como essa mulher que é um modelo para nós. Ela foi curada de todos os âmbitos, de todos os lugares. Cura física, cura psicológica, porque ela era discriminada, cura social, porque ela não podia participar, cura de paternidade, porque os pais não podiam tocar nela. Jesus deu a paz que ela precisava. Esse sangue faz isso conosco, que nós possamos tomá-lo, e em nome de Jesus, sermos restaurados agora, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode tomar, porque Ele vive. 10 horas e 3 minutos, vamos terminar em 3 minutos. Se você quiser orar um pouquinho, agradecer a Ele, é um hábito que a gente tem, coloca aqui, ó, coloca aqui, aí, aleluia. Se ajoelhem, crianças, orem, diga-se obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Deixa aí. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Oh, Pai, obrigado. Mais um mês, estamos na Tua presença. Restaura essa comunhão com o céu. Já passamos de tudo nessa vida. Quantos obstáculos, quantas vozes dizendo desista, é o seu fim. Quantas vozes dizendo chega, você é pecador, você não pode mais se aproximar de Deus. Quantas pessoas dizendo agora que você vai procurar Jesus. Mas o Espírito Santo está dizendo, Ele vive, Ele está aqui. Que Ele seja adorado agora, pela graça e pela presença de Deus aqui. Adore a Ele. Obrigado, Pai.